Fala Sentinela, paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bom com vocês? Eu me chamo Igor, seja muito bem-vindo ao meu canal, é uma grande alegria ter você aqui. Pessoal, nós estamos nos aproximando no dia 23 de setembro, dia do Padre Pio. Padre Pio, esse santo tão belo, tão amado pela Igreja Católica, principalmente aqui no Brasil e na Itália, e dia 23 de setembro está chegando o dia dele. E eu quero falar para vocês 30 fatos sobre a vida do Padre Pio que você talvez não conhecia, talvez você não saiba. Então eu quero já te pedir, já se inscreve nesse canal, já coloca aí o seu curtir, e se você tiver alguma curiosidade que você conhece também que eu não conheço, coloca aqui nos comentários para que eu possa ver e comentar o seu comentário, ok? Eu vou dar um curtir em todo mundo que fizer isso. Então, a primeira curiosidade que eu quero falar com você é que o Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887. Bom, ele nasceu na cidade de Pietrelcina, uma província de Benevento, lá na Itália, e uma cidadezinha bem pequenininha, com pouquíssimos habitantes. Você está vendo aí a foto agora, né? Uma cidadezinha com poucos habitantes, mas uma cidade muito bela, muito bonita. E eu acredito que você deve estar achando incrível, tá bom? Vamos para a segunda curiosidade. O Padre Pio, o dia da morte do Padre Pio é o mesmo dia da canonização de Padre Pio, né? O dia que ele se tornou santo, que é 23 de setembro. Então, como eu falei, 23 de setembro é o dia do Padre Pio e também o dia da sua morte. Padre Pio morreu no ano de 1968. Em algumas pessoas, né, pode ser que estejam nascidas já nessa época também. Ele morreu bem velhinho, bem velhinho. Então, alguns dos avós pode ser que tenha nascido nessa época também, tá? Eu sei que tem bisavós que nasceram na época de Padre Pio e alguns avós nasceram na época que ele morreu, tá? Lembrando agora também que a terceira curiosidade, Padre Pio não se chamava Pio. O nome do Padre Pio, o nome de batismo do Padre Pio era Francesco Forgione. Francesco Forgione. Esse era o nome de Padre Pio, né? Então muitas vezes a gente conhece o nome do Padre Pio como o nome dele, mas não era o nome dele. Quando ele entrou para a vida religiosa, ele escolheu este nome, nome de Padre Pio, ok? Enquanto ele era criança, quarta curiosidade, enquanto ele era criança, ele descia da cama que ele dormia para dormir no chão para fazer penitência. Então, desde criança, o Padre Pio já fazia penitência, já fazia essa oração, né? A oração dos penitentes, a oração da penitência. Quinta curiosidade, desde criança o Padre Pio ele era atormentado pelo demônio através da figura de um cachorro que o atacava, ao ponto de, quando o Padre Pio cresceu, ele continuar com o medo dos cachorros, por causa desse ataque que ele sofria. Sexta curiosidade, a vocação do Padre Pio para ser franciscano surgiu a partir de um grande homem também, um frade chamado Frei Camilo. Talvez você não sabia, mas Frei Camilo ele tinha o costume de trocar figurinhas com Padre Pio, através daquelas figurinhas dos santinhos, né, com aquelas imagens dos santos e tudo mais. E aí ele se apaixonou por um santo que fez ele querer ser franciscano também, que já nós vamos falar sobre isso. A sétima curiosidade é que o Padre Pio, quando ele recebeu essa figurinha que eu falei, ele recebeu a figurinha de São Francisco de Assis, uma das figurinhas que ele ganhou. E a figurinha de São Francisco de Assis fez com que ele se tornasse muito devoto de São Francisco de Assis e que fez ele entrar para a vida franciscana na ordem dos capuchinhos, dos franciscanos capuchinhos. Então, São Francisco de Assis, São Padre Pio, ele era assíduo, grande devoto de São Francisco de Assis. A oitava curiosidade, essa daqui já é uma coisa especulativa, mas eu quero contar para vocês também. É uma coisa que me chocou quando eu conheci, tá? A oitava curiosidade é que, antes do Padre Pio nascer, no convento que ele ia participar, tem um rumor, uma história, uma lenda de que os anjos desceram até aquele convento que ele ia morar e serviam os frades que estavam naquele lugar. E um dia, um dos frades perguntou: por que você está fazendo isso? E o anjo falou para ele:
por causa da honra, por causa da dignidade do frade que vai vir morar aqui. E mais tarde depois, essa lenda se atribuiu a Padre Pio, né? Que seria Padre Pio essa pessoa. Então, eles atribuíram a lenda, né, a Padre Pio. Então, a nona curiosidade é que, desde criança, o Padre Pio tem visões da Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Além disso, o próprio Jesus e a própria Virgem Santíssima apareciam para ele, ao ponto dele achar isso normal. A 10ª curiosidade é que o Padre Pio é o primeiro santo padre que foi estigmatizado dentro da Igreja Católica. Todas as pessoas que receberam estigmas, que são aquelas chagas de Jesus nas mãos, nos pés, na cabeça, etc., foram todos leigos. E o Padre Pio foi o primeiro sacerdote que recebeu os estigmas de Cristo no corpo. 11ª curiosidade. As chagas de São Padre Pio, antes de se tornarem visíveis, ele passou por muito tempo com elas invisíveis. Ele sofria as dores, ele sofria as chagas de forma invisível. E aí ela só se tornou visível algum tempo depois. A 12ª curiosidade, ainda sobre as chagas de Padre Pio, é que os estigmas ficavam visíveis apenas por 50 anos. Então, desde o primeiro dia que apareceu as chagas, lembrando que as chagas já estavam com ele há 8 anos, só que de forma invisível. Quando ela se torna visível, ela tem um prazo de validade. Ela fica com ele apenas 50 anos, sendo apenas um ano antes da morte do Padre Pio. A 13ª curiosidade é que o Padre Pio apanhava muito do demônio, ao ponto às vezes de ele ficar estirado no chão, às vezes desmaiado e sangrando. Então o Padre Pio apanhava demais do demônio. Inclusive, a 14ª curiosidade é que uma vez o próprio demônio falou para o Padre Pio: "Eu te odeio demais, porque você me dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo." A 15ª curiosidade é que o Padre Pio uma vez foi perguntado por uma das suas filhas espirituais se ele tinha o cabelo puxado pelo demônio. E o Padre Pio lhe respondeu: "Minha filha, ele me estoura os ossos." A 16ª curiosidade é que uma vez uma das filhas espirituais de Padre Pio pediu para ele que ele desse para ela 1%, um pouquinho das suas dores. E o Padre Pio olhou para ela e falou: "Se eu te entregar 1% das minhas dores, você morre." Então, para você ver o nível de dor que o Padre Pio sofria, tá? 17ª curiosidade sobre Padre Pio. Um dia chegaram e perguntaram para ele se os estigmas dele doíam. E ele disse: "É como cravar um prego grande e grosso em suas mãos e ficar girando ele." 18ª. O Padre Pio dizia para todo mundo que Jesus pregado na cruz e Padre Pio pregado em Jesus. Então, ele não queria que ninguém olhasse para ele, sim para Jesus, né? Então, Jesus pregado na cruz, Padre Pio pregado em Jesus. Pensem em Jesus e não em mim. 19ª curiosidade. Durante a sexta-feira da Paixão, o Padre Pio morria por 5 minutos. O coração dele parava de bater por 5 minutos e depois ele voltava à vida. Mas durante esse tempo que ele estava morto, ele sangrava 1 litro de sangue todo ano na sexta-feira da Paixão. 20ª curiosidade. Padre Pio rezava pelo menos 100 terços todo dia. 100 terços todo dia. 21ª curiosidade. O Padre Pio ficava de 15 a 18 horas atendendo às confissões. Então, ele era um verdadeiro padre. Um padre realmente dedicado à sua função de salvar almas. Então, ele ficava confessando de 15 a 18 horas. 22ª curiosidade. Além do dom de milagres que ele também tinha o dom de clarevidência, que era o dom que sabia quando a pessoa estava arrependida ou não, se a pessoa tinha esquecido algum pecado ou se estava escondendo algum pecado. Então, ele podia chegar lá e falar para você: "Olha, você está deixando esse pecado faltar, né? Você está escondendo esse pecado." 23ª curiosidade.
Além do dom da clarividência, o Padre Pio também tinha o dom da levitação. A próxima curiosidade é que o Padre Pio tinha o dom também da bilocação, que é estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo, de forma que o seu corpo ele conseguia interagir com as pessoas, fazer milagres através desse outro corpo, e estava em 2 lugares ao mesmo tempo, sendo comprovados, né? Sendo comprovados e documentados alguns desses milagres. 25ª curiosidade, o Padre Pio conversava com seu próprio anjo da guarda, além de ver o seu próprio anjo da guarda. Então, ele via o próprio anjo da guarda, ele via Jesus, via Maria e os seus sagrados corações. 26ª curiosidade, o Padre Pio era um grande santo milagreiro, ele fazia muito milagre, ele tinha dom de milagre sem fim. E aí já entra a próxima curiosidade, que a maioria dos milagres que o Padre Pio realizou nessa vida já tem comprovação científica, porque na época já existia estudo sobre isso. Então aconteciam os milagres e as pessoas estudavam os milagres, ao ponto dos próprios cientistas falarem: não dá para explicar isso de forma científica. Não existe uma explicação lógica. É algo de uma intervenção sobrenatural. De 28ª curiosidade, o Padre Pio ele era grande amigo de São João Paulo II. E aí já entra a próxima curiosidade, que o Padre Pio conheceu o Papa João Paulo II enquanto ele era um seminarista chamado Karol Wojtyła. Então, o Padre Pio conheceu São João Paulo II enquanto ele era seminarista. Então, pensa uma reunião de santos, né? E para a gente finalizar, ainda nesse assunto de São João Paulo II, o próprio São João Paulo II foi quem canonizou o Padre Pio de Pietrelcina. Então, são essas 30 curiosidades que eu queria trazer para você. Eu quero agradecer muito por vocês terem ficado comigo até o final. Você conhecia alguma dessas curiosidades? Fala para mim aí algumas outras curiosidades que você conhece também sobre Padre Pio. Eu vou estar lendo todas elas, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e tchau, tchau.